Olá, estamos começando mais um trabalho, um estudo bíblico para que possa facilitar para os nossos ouvintes o entendimento das escrituras sagradas, coisas que estão escondidas nas entrelinhas da Bíblia e que o profeta William Marion Branham facilitou o entendimento, o meu entendimento, e eu consegui ver através da leitura das mensagens de William Marion Branham. Hoje, nós começamos em Gênesis e estamos estudando cada capítulo da Bíblia, nós vamos até o Apocalipse. Hoje nós vamos falar de José. José vendido por seus irmãos. Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai na terra de Canaã. Estas são as gerações de Jacó, sendo José de 17 anos. José era o filho mais novo de Jacó, e apacentava as ovelhas com seus irmãos. Estava este mancebo com filhos e Bilha, com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. José trazia uma má fama deles a seu pai. E Israel, que era Jacó, Israel amava José mais do que a todos seus filhos. Aqui nós vamos fazer um paralelo entre José e Jesus. Israel amava José mais do que a todos os seus filhos. E Deus amava Jesus mais do que todos, que é o primogênito dos mortos, primogênito de toda a criação. Aqui em São Mateus 17, é aquele episódio da transfiguração, onde Jesus transfigurou-se diante de Pedro, Tiago e João. E aqui nós temos um paralelo. Mateus 17, verso 5. E estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu amado filho, em quem me comprazo. Escutai. É a voz de Deus que saiu dos céus, dizendo ali a Pedro, Tiago e João. Uma nuvem luminosa, e da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é meu filho amado, filho em quem me comprazo. Escutai-o. Este é o filho que eu amo habitar nele. Então aqui, em Gênesis 37, Israel amava José mais do que a todos os seus filhos. Jesus amava, quer dizer, Deus amava a Jesus acima de todos os seres. Aqui em Gênesis 37, o verso 9, está escrito assim: E sonhou ainda outro sonho, e contou a seus irmãos, e disse: Eis que ainda sonhei um sonho, e eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. E contando-o a seu pai e seus irmãos, repreendeu seu pai e disse-lhe: Que sonho é este que sonhastes? Porventura viremos eu, a tua mãe e teus irmãos, a inclinar-nos perante a ti em terra?
Seus irmãos, pois, o invejavam. Seu pai, porém, guardava este negócio no seu coração. Aqui, irmãos, em São Mateus 28, veja como José representava a Jesus Cristo. É a mesma figura de Jesus Cristo. É apenas uma máscara de Jesus. José é uma máscara de Jesus. Veja, Jesus aparece aos seus discípulos em Galiléia. E os 11 discípulos partiram para Galiléia, para um monte que Jesus lhes tinha designado. E quando o viram, adoraram, mas alguns duvidaram. Chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Veja aqui, Jesus aqui representando José, e José representando a Jesus, e os 11 discípulos adoraram a Jesus. A mesma coisa também aconteceu com José, os 11 se inclinando para Jesus. Jesus aqui era o mais novo. Antes de Jesus, quem é que veio antes de Jesus? Abraão, Isaac, Jacó, Sansão, Davi. Todos esses profetas falharam. Então Jesus é o mais novo. Jesus veio depois de todos eles para fazer a transição da lei para a graça. Então a Bíblia, ela converge toda em Jesus Cristo. Então os irmãos de José tinham inveja de José, porque José era espiritual. Então eles apanharam José e jogaram José em uma cisterna, e depois veja o que eles fizeram com José. Passando, pois, os mercadores medianitas, tiraram e alçaram a José a uma cova e venderam José por 20 moedas de prata aos ismaelitas, os quais levaram José ao Egito. Aqui, como José representa Jesus Cristo, veja o que aconteceu com Jesus. Então, um dos 12, chamado Judas Iscariote, foi ter com os príncipes dos sacerdotes e disse: Que me quereis dar? E eu vou-lo entregarei? Aqui foi quando Judas vendeu Jesus. E eles lhe pesaram 30 moedas de prata. E desde então buscavam oportunidade para o entregar. Vejam que a mesma coisa que aconteceu com José, aconteceu com Jesus Cristo. Então, são símbolos. Cada profeta do Antigo Testamento é um símbolo de Jesus Cristo. Em Gênesis 39, aconteceu depois dessas coisas que a mulher do seu senhor pôs os seus olhos em José e disse-lhe: Deita-te comigo. Porém ele recusou e disse à mulher do seu senhor: Eis que o meu senhor não sabe do que há em casa comigo, e entregou em minha mão tudo o que tem. Aqui aquele fator que aconteceu com José, aquela mulher queria deitar com José, mas José não quis. E hoje a igreja mundana, ela quer deitar-se com Jesus nestas condições, casada com outro homem, casada com o mundo, querendo deitar-se com Jesus. E os fariseus queriam um casamento espiritual com Jesus, mas Jesus não aceitou isso. José não aceitou e foi parar no calabouço. Jesus não aceitou e foi parar-se em uma cruz. Aqui em Gênesis 40 foi quando José foi para a prisão, por não ter aceitado dormir com a esposa de Faraó. E aconteceu depois dessas coisas que pecaram o copeiro
do rei do Egito, e o padeiro contra seu senhor, o rei do Egito. Indignou-se Faraó muito contra os seus 2 eunucos, contra o copeiro e contra o padeiro mor, e os entregou à prisão na casa do capitão da guarda, na casa do cárcere. E aqui um teve um sonho, o capitão, ambos teve um sonho. Um sonhou na mesma noite, cada um a sua interpretação do seu sonho, do copeiro, padeiro, o rei do Egito. E veio José a eles pela manhã e olhou para eles, eis que estavam turbados. Então perguntou aos eunucos de Faraó, que com ele estavam no cárcere, presos no mesmo lugar, a casa de seu senhor, dizendo: por que estão hoje tristes os vossos semblantes? E eles disseram: temos sonhado um sonho, ninguém há que o interprete. E José disse-lhes: não são de Deus as interpretações? Contai-mo, peço-vos. Então contou o copeiro mor o seu sonho a José, e disse-lhe: eis que meu sonho havia uma vide diante da minha face, e na vide 3 sarmentos estavam como brotando, a sua flor saía, os seus cachos amadureciam em uvas, e o copo de Faraó estava na minha mão, e eu tomava as uvas e as espremia no copo de Faraó, e dava o copo na mão de Faraó. Então disse-lhe José: esta é sua interpretação. Os 3 sarmentos são 3 dias. Dentro de 3 dias Faraó levantará a tua cabeça e te restaurará ao teu estado, e darás o copo de Faraó à sua mão, conforme o costume antigo, quando eras o seu copeiro. Porém, lembra-te de mim, quando te forei bem, e rogo-te que uses comigo de compaixão, que faças menção desta casa, porque de fato fui roubado da terra dos hebreus, e tão pouco aqui nada te tenho feito, para que me pusessem nesta cova. Vendo então o padeiro mor, que tinha interpretado bem, disse a José: eu também sonhava, e eis que 3 cestos brancos estava sobre minha cabeça. E no cesto mais alto havia de todos os manjares de Faraó, obra de padeiro, e as aves os comiam do cesto, de sobre a minha cabeça. Então respondeu José e disse: esta é sua interpretação. Os 3 cestos são 3 dias. Dentro ainda de 3 dias, Faraó levantará a tua cabeça sobre ti, e te pendurará num pau, e as aves comerão a tua carne. Se pendurará num pau, e as aves comerão a tua carne sobre ti. E aconteceu ao 3º dia, o dia do nascimento de Faraó, que fez um banquete, e todos os seus servos o levantou a cabeça do copeiro mor, e a cabeça do padeiro mor, no meio dos seus servos, e fez tornar o copeiro mor ao seu ofício de copeiro. Estendeu o copo na mão de Faraó, mas o padeiro mor enforcou-o, como José havia interpretado. E o copeiro mor, porém, não se lembrou de José, antes se esqueceu dele. Aqui em Lucas 23, quando Jesus estava sendo crucificado, e um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemavam dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro o repreendia, dizendo: nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos que nossos feitos mereciam. Mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus disse-lhe: em verdade te digo, que hoje mesmo tu estarás comigo. Veja aqui, irmãos, que a mesma coisa que aconteceu com José, um dos prisioneiros sendo salvo e outro sendo morto. Aqui também, um dos ladrões sendo salvo e um dos ladrões sendo morto. Então José representava Jesus Cristo. Aqui em Gênesis 41, Faraó contou seu sonho para José das 7
vacas magras e das 7 gordas. E José interpretou o sonho de Faraó. Então, José contou que haveria 7 anos de seca e 7 anos de fartura, e 7 anos de seca. E tirou Faraó o anel da sua mão, e o pôs na mão de José. Então Faraó aqui representava Deus, e José a sua mão direita, e o fez vestir de vestido de linho fino, e pôs um colar de ouro no seu pescoço. Aqui nós voltamos lá na representação. O sol se abaixava para José. Sol, o Egito, a lua se abaixava para o Egito também. A igreja também, ela orava ao Senhor Jesus Cristo. Então isso é uma representação. E pôs um colar de ouro em seu pescoço. Colar de ouro aqui representa divindade. E fez subir no segundo carro que tinha, e clamavam diante dele: ajoelhai. Assim o pôs sobre toda a terra do Egito. E disse Faraó a José: eu sou Faraó. Aqui o Senhor Deus representa o Senhor Deus. Faraó tendo José como seu braço direito. Porém, sem ti ninguém levantará sua mão ou seu pé em toda a terra do Egito. Veja, o sol se abaixando para José. E aqui José tinha a idade de 30 anos. E Jesus, quando começou o evangelho, ele tinha a idade de 33 anos, mais ou menos a mesma idade. Aqui em Gênesis 41, e chamou Faraó o nome de José, Zaf, Nate, Paneia, e deu-lhe por mulher a Asenate, filha de Potifera, sacerdote de On, e saiu José por toda a terra do Egito. E aqui, irmãos, José aqui, ele casou com uma mulher que não era judia, era uma mulher gentia, que não era do seu povo. Aqui simbolizava Jesus Cristo. Jesus Cristo foi rejeitado pelos judeus. José foi rejeitado pelos seus irmãos judeus. E ele foi aceito pelos gentios. Então ele casou com uma esposa gentia. E Jesus casou com essa esposa gentia também, que somos nós os gentios. Os judeus rejeitaram Jesus e a graça passou para nós, gentios. Aqui, quando os irmãos de José vieram até José, e eles disseram: nós, teus servos, somos 12 irmãos, filhos de um varão da terra de Canaã, e eis que o mais novo está com o nosso pai hoje. Depois que José saiu de lá, eles tiveram outro irmão mais novo do que José. Este irmão mais novo do que José são 144 mil, representa 144 mil. José é o mais novo, que é Jesus Cristo, que veio depois de Abraão, de Isaac, Jacó, todos os profetas do Antigo Testamento. Então Jesus era o mais novo. Aí depois que Jesus se foi, veio 144 mil, que esse irmão mais novo representa os 144 mil depois que Jesus foi embora daqui. Então, irmãos, é uma representação. Aqui, irmãos, em Gênesis 45, José dá-se a conhecer os seus irmãos. Então José não se podia conter diante de todos que estavam com ele, e clamou: fazei sair daqui
a todo varão, e ninguém ficou com ele. A noiva, ela sai, a noiva gentílica, ela vai para o arrebatamento. Ela vai para o arrebatamento, que Jesus não trata com duas nacionalidades ao mesmo tempo. Ele pede para que os gentios se saiam. A mulher dele era gentia e ele pediu que todos saíssem. Fazei sair daqui todo varão. Esses varões aqui são todos gentios. Então a noiva de Jesus Cristo está trabalhando com a noiva dele na terra. E aí vem o arrebatamento. Vindo o arrebatamento, a noiva vai para o palácio dele, para o milênio. E os judeus ficam aqui. E Jesus vem tratar com os judeus. Então aqui vocês vão ver aqui, ó. E ninguém ficou com ele quando José se deu a conhecer seus irmãos. Seus irmãos é o quê? Os judeus. E levantou a sua voz com choro de maneira que os egípcios ouviam. E a casa de Faraó o ouviu. E disse José a seus irmãos: Eu sou José. Vive ainda meu pai? A mesma coisa quando os judeus verem a mão de Jesus furada, eles perguntarão a Jesus Cristo: E essas feridas nas suas mãos? E Jesus dirá: Eu adquiri na casa de meus irmãos. E aqui os seus irmãos não lhe puderam responder, porque estavam pasmados diante da sua face. Então o povo judeu também se pasmarão na frente de Jesus Cristo, quando verem as cicatrizes nas mãos de Jesus, e eles vão ver que eles crucificaram a Jesus Cristo. E disse José a seus irmãos: Peço-vos, chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse ele: Eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. E Jesus também falará para os 144.000. Aqui, irmãos, no Apocalipse 14, o arrebatamento ele acontece no Apocalipse 3 e Apocalipse 4. O arrebatamento sucede. Jesus Cristo, quando ele veio, ele tratou com os judeus. Os judeus o rejeitaram. Os judeus rejeitaram Jesus. Então Jesus, agora, ele trabalha conosco, os gentios. E os gentios vão até o arrebatamento, porque Jesus não trabalha com dois povos ao mesmo tempo. Jesus virou as costas para os judeus e está trabalhando com nós, os gentios. Depois do arrebatamento, o arrebatamento acontece, os judeus ficam para trás. Em Apocalipse 11, Moisés e Elias falam a verdade para os judeus. E eles são mortos e ao terceiro dia eles ressuscitam. Os 144.000 aceita o Novo Testamento. E eles passam a enxergar. E aqui vejam o mesmo fator que aconteceu com José. A noiva de Jesus Cristo, que era os gentios, ela já está no milênio, já está no palácio. E aqui, ó, esse Apocalipse 14, esse aqui são judeus. Vejam. E olhei, e eis que estava o Cordeiro sobre o monte Sião, e com ele 144.000. Esse 144.000 aqui representa Benjamim, o filho mais novo de Israel. E esse 144.000 aqui, ó, é o irmão mais novo de Jesus, que nasceu depois da morte de Jesus, e que Jesus se foi. Então nasceu esse 144.000 representando Benjamim. E ouvi uma voz do céu, como a voz de muitas águas, e como a voz de um grande trovão. E ouvi uma voz de arpistas que tocavam com suas harpas, e cantavam como um cântico novo diante do trono, e diante dos 4 animais e dos anciões. Ninguém podia aprender aquele cântico, senão 144.000. Foi o que aconteceu com José.
Então, José, irmãos, é o tipo de Jesus Cristo. Então, José representava Jesus Cristo. Representava Jesus Cristo. Que o Senhor Jesus Cristo continue nos abençoando, irmãos. Esteja conosco e nós vamos fazer estudos aos poucos, mostrando para vocês, decifrando a Bíblia e mostrando que todas as Escrituras convergem em Jesus Cristo. Que o Senhor Jesus Cristo nos abençoe.